Meus amados, vamos ficar de pé, vamos abrir o livro santo, em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir no livro dos Salmos, no Salmos de número 91. Nós leremos, amados, apenas os versículos 11 e 12. Salmos 91, leremos o 11 e o 12. E a palavra do Senhor, irmãos, vai dizer o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Meus amados, nesta noite, o Espírito Santo está nos trazendo, porque creio que a ministração da palavra se dá debaixo da ação do Espírito Santo. E aprove ao Espírito Santo nos conceder um estudo nesta noite a respeito da doutrina dos anjos. A doutrina dos anjos, ela é também chamada na teologia de angelologia. E essa doutrina, irmãos, faz parte da teologia. Quando nós fazemos o curso de teologia, uma das matérias é exatamente a doutrina dos anjos, né? E para que os irmãos entendam que doutrina é aquilo que a palavra nos ensina a respeito de um tema bíblico. São muitas as doutrinas, né? Para que os irmãos tenham uma ideia, a revista da Assembleia de Deus, Ministério Internacional que é do Guará, a revista do trimestre, ela é toda voltada para doutrinas das Escrituras Sagradas. E nós estudamos na manhã de ontem a doutrina dos anjos. E me senti influenciado pelo Espírito Santo para trazer esse estudo nesta noite para os irmãos e também para tantas centenas e milhares que irão nos assistir pela rede social, pela rede internacional da internet, né? Então, nesta noite iremos estudar, irmãos, angelologia, a doutrina dos anjos. Não é muito comum, irmãos, essa ministração. A maioria dos irmãos que nos ouvem neste momento é pouco comum pregadores usarem o púlpito para ministrarem através da doutrina dos anjos. E nós sabemos, irmãos, que nós vivemos em constante interação com o mundo espiritual. E nós, crentes, Marielle, precisamos entender este mundo, que é um mundo ao nosso lado. O mundo espiritual está ao nosso lado, interage conosco a todo momento, a todo instante. Esses anjos estão interagindo conosco, né, com o mundo chamado mundo físico. Então, o mundo espiritual está em estreita relação com o mundo físico. Quem de nós aqui hoje, que ouve essa ministração, quem de nós não já teve alguma experiência de livramento, tá? Eu próprio, certa vez, estava vindo numa volta de Teresina, capital do estado do Piauí, voltando para Caxias. Eu estava lá, estava em um curso de pós-graduação, e na volta eu dormi no volante. Quando me apercebi, algo me acordou, e o meu carro foi desviado para fora da pista. Eu ia colidir de frente com uma carreta, tá? E houve uma intervenção sobrenatural naquele momento, e o meu carro foi tirado da estrada e caí numa ribanceira de cerca de 1 metro de altura, tá? Os vidros estavam abertos, houve aquela poeira daquele barro adentrando no carro, né? Mas
eu ali, só refeito do susto, né, e do livramento, simplesmente liguei novamente o carro e voltei para a pista sem nenhum arranhão, sem nada quebrado do carro. E quem de nós não tem uma experiência de um livramento? E os anjos são colocados a nosso serviço. A palavra, nós vamos ver nesse estudo, que Deus disponibiliza os anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos dar livramentos, livramento de morte, livramento de acidente. E talvez todos nós aqui tenhamos alguma experiência durante a nossa vida, pelo menos uma vez, uma experiência com a interferência do Senhor através dos seus exércitos de anjos, né? Então a palavra ela vai dizer que os anjos do Senhor se acampam ao nosso derredor. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Algumas traduções dizem dos que o amam e os livra. Então, aqui nós podemos dizer, amados irmãos, que os anjos do Senhor não estão à disposição de todos os seres humanos. A palavra ela é muito clara, pastor J. Abreu, em dizer que eles estão ao redor dos que o temem. Então, os que têm o temor do Senhor, algumas traduções, os que amam ao Senhor, esses têm à sua disposição os anjos. Aqui, para exemplificar para os irmãos, quando eu abençoo os meus filhos, que estão aqui, parte deles aqui na minha frente nesse momento, quando eu os abençoo, quando vão para uma viagem, eu costumo incluir na oração a seguinte expressão: Senhor, dê ordem, pela tua misericórdia, Senhor, dê ordem aos seus anjos a respeito do meu filho, ou a respeito das minhas filhas, para que dê livramento para eles. Então, amados, nós pais e nós mães, ou avós, nós precisamos saber como orar. A Bíblia diz que nós, de fato, não sabemos como orar, como convém. Por isso, o Espírito Santo é quem intercede por nós. Então, nós devemos buscar orar da forma correta. Então, nós devemos pedir essa interferência do Senhor. E a Bíblia diz muito claramente que Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Nós temos um exército. A Bíblia diz miríades e miríades de anjos estão à nossa disposição quando nós suplicamos, quando nós elevamos as nossas súplicas ao Senhor. Então nós devemos pedir livramento, né? Vamos ver também, amados, vamos também ler aqui também, nós vamos ver que os anjos são seres, Elton Júnior, inteligentes. Inclusive os anjos são dotados de uma capacidade intelectual maior do que a dos homens. O intelecto dos anjos está acima do intelecto dos seres humanos, dos homens, e são seres inteligentes, né? E foram criados, quando foram criados os anjos? Foram criados antes da criação das coisas materiais. Há pessoas que entendem que os anjos foram criados quando Deus criou, naquele princípio ali em Gênesis. Não, amados. Os anjos foram criados na eternidade. Na eternidade. Não foi no tempo do Éden, aonde habitou o primeiro casal. Não. Os anjos foram criados pelo Senhor, são criaturas do Senhor e foram criados na eternidade, no tempo eterno, tendo inclusive habitado na terra, antes da era humana, antes da era da criação da raça humana, do primeiro homem e da primeira mulher. Os anjos habitaram a face da terra. Vamos encontrar referências bíblicas
a respeito disso no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, tá? Quando ele ali vai se referir à queda do anjo Lúcifer. E ele governava a terça parte dos anjos em cima do planeta Terra. Então, eles foram criados, e nós vamos ver uma passagem que muito claramente vai falar sobre isso. Eu lerei para os irmãos apenas podem acompanhar Jó capítulo 38. Jó capítulo 38, a palavra vai dizer no versículo 7: quando as estrelas da alva, anjos, irmãos, também são chamados, são identificados na Bíblia, no livro sagrado, como estrelas. Então, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, aqui, irmãos, imaginemos a cena. Imaginemos Deus construindo o universo, construindo as estrelas, Deus criando os planetas, a Via Láctea. Os estudiosos já admitem que além da Via Láctea que nós conhecemos, existem outras tantas Via Lácteas, outras tantas que não estão ao alcance do conhecimento da raça humana. Então, quando Deus estava criando as estrelas, os planetas, o planeta Terra dentre eles, todo o universo, os anjos já existiam. E Jó, Deus vai perguntar para Jó, ele vai admoestar, ele vai perguntar a Jó: aonde é que tu estavas, Jó? Onde tu estavas, tá? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. As estrelas, irmã Lucivânia, os anjos, eles cantavam, eles louvavam, porque os anjos foram criados à semelhança do papel do homem, do ser humano, para adorar a Deus. Irmãos, nós fomos feitos para adorarmos a Deus. Os anjos também foram criados para adoração. Foram criados para adoração a Deus, para adorar a Deus. Vamos ver isso de uma forma clara no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. No capítulo 6, Isaías ele vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins, eles voavam na presença do Senhor. E ali Isaías vai ter a visão de uma das categorias hierárquicas dos anjos. E aqueles anjos chamados serafins serviam a Deus no trono. E ali vai dizer, ali Isaías vai ver que aqueles anjos adoravam a Deus o tempo todo e o diziam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então aqueles anjos, os serafins, eles adoram a Deus permanentemente. Isaías vai dizer que aquele grupo de anjos tinham 3 pares de asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Então aquela categoria de anjos possuíam asas, mas todo anjo possui asas. Irmãos, os anjos são seres espirituais. A semelhança do Senhor Deus, Jeová, são seres espirituais. São seres que não possuem corpos. Eles estão numa dimensão, numa outra dimensão. Eles habitam outra dimensão diferente da raça humana. Lerei para os irmãos aqui 2 referências a respeito dos anjos. Vou ler aqui o que escreveu o grande pastor Billy Graham. O que é que Billy Graham escreveu a respeito dos anjos? Lerei agora para os irmãos. Billy Graham diz em seu livro Anjo, os agentes secretos de Deus, que, segundo aparece, os anjos têm a capacidade de mudar a aparência e de se transportarem no relâmpago da suprema corte do céu para a terra e retornar numa fração de segundo. Então Billy Graham vai nos dizer
que os anjos são seres especiais, dotados de qualidades e de características diferentes do ser humano. Um anjo, meus irmãos, um anjo pode sair do trono de Deus do céu, do terceiro céu onde habita o Senhor, e em fração de milésimos de segundo está na terra, nos atendendo. Por isso, eles não são seres, como muitos pensam, Márcia, como algumas religiões pregam, que existe a figura do anjo da guarda. De fato, que biblicamente não se vê nenhuma referência que esses anjos são postados ao nosso lado, guardando individualmente a pessoa. Não há nenhuma passagem que sirva de apoio e de sustentáculo para esta afirmação. Na realidade, eles são extremamente velozes. Ao menor clamor, ao nosso clamor por socorro do Senhor, em fração de milésimos, eles saem do céu e chegam à terra. Em fração de milésimos de segundos, nos dando um livramento de uma investida, de um assaltante, de um acidente de carro, de um acidente de avião, ou de outras coisas que podem pôr em risco a nossa integridade física. Então Billy Graham vai dizer como relâmpago. Eles podem se deslocar na velocidade, além da velocidade da luz. Mas também o grande reformador Martinho Lutero, ele vai definir que tais seres, os anjos, tais seres da seguinte maneira, ele vai definir anjo da seguinte maneira: o anjo é uma criatura espiritual, sem corpo físico, criada por Deus para o serviço da cristandade e da igreja. Então, amados, Martinho Lutero vai nos dar esta outra definição do papel dos anjos. E é importante, irmãos, que nós possamos trazer nesse estudo esse conhecimento. Temos um exército à nossa disposição e nós não utilizamos, nós não suplicamos, nós não pedimos ao nosso Deus que nos dê livramentos. Nós, como seres que fomos regenerados, que passamos pelo novo nascimento, conforme Jesus ensinou a Nicodemos. Nicodemos, importa que você nasça de novo. E Jesus vai dizer para aquele que não nascer da água e do Espírito jamais entrará no reino dos céus. Então, nós que fomos regenerados pelo poder e pela ação do Espírito Santo, temos esse exército, esse grandioso exército de Deus. E nós vamos ver, irmão, nós vamos seguir aqui o nosso roteiro, e nós vamos ver, os anjos também se alegram. Eles se alegram. Eu vou ler aqui Lucas 15:10 para os irmãos, para enriquecer ainda mais a nossa compreensão. Os anjos, aqui Lucas 15:10 vai dizer que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quantas vezes nós citamos pastor J. Abreu nas pregações, nos púlpitos das igrejas, quantas vezes nós citamos essa passagem? Aqui, Lucas 15:10. Há festa, a alegria no céu, promovida pelos anjos, todas as vezes que um pecador se arrepende, todas as vezes que alguém se rende a Jesus, que alguém entrega a sua alma para Jesus, passa pelo novo nascimento, há festa no céu. Os anjos comemoram por cada pessoa que se arrepende, cada pessoa que se converte ao Senhor Jesus. Irmãos, os anjos, dos 66 livros da Escritura Sagrada, 34 livros vão falar sobre os anjos. 34, dentre os 66 livros, 34 vão falar sobre os anjos, a começar no livro do Gênesis e vai até o livro do Apocalipse. Então, 34 livros da Bíblia vão falar a respeito dos anjos. Os anjos, irmãos, eles possuem hierarquia. Tudo que é organizado tem hierarquia. E o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização.
Ele é o criador da ordem. Então é Deus. Então há uma ordem hierárquica. Todos os anjos não são iguais entre si. Há uma hierarquia, há uma cadeia de comando entre esses anjos. E nós vamos ver que a hierarquia dos anjos vai dos anjos, digamos assim, mais simples, tá? Anjos mensageiros, até a categoria, a hierarquia mais elevada dos arcanjos. Então, nós vamos encontrar no livro sagrado, no livro santo, a menção sobre anjos. Vamos ver a menção sobre serafins, Isaías capítulo 6, que essa hierarquia serve do trono do Senhor. Tem a função, eles não são anjos de guerra, eles não são anjos mensageiros, eles servem no trono de Deus, os serafins. Nós vamos ver outra referência sobre a hierarquia, falando dos querubins. Os querubins que têm uma outra função, que também na hierarquia divina. Vamos inclusive achar a menção de um querubim especial, chamado querubim ungido, que é um termo, uma atribuição dada na Escritura Sagrada a Lúcifer. A Bíblia vai dizer que Lúcifer é um querubim, é um anjo da categoria dos querubins, mas ele tem uma diferenciação. Ele é um querubim ungido pelo Senhor. Mas nós vamos encontrar a mais alta patente dentre a hierarquia dos anjos, que são os arcanjos. E essa palavra, irmãos, ela é composta de dois vocábulos. O vocábulo arque, A-R-C, arque, e anjo, tá? Nós aqui vale ressaltar que o termo anjo, no grego, quer dizer ângelos. Ângelos é anjo na língua grega. Então nós vamos ver aqui a categoria hierárquica dos arcanjos. Vamos estudar primeiro, irmãos, sobre o arcanjo, o poderoso arcanjo. Arque quer dizer primeiro na hierarquia, quer dizer também, mais poderoso. E o arcanjo, vamos aqui ver as referências a respeito do arcanjo Miguel. Todas as vezes que os irmãos observarem na palavra a finalização El, se refere a Deus. El Shaddai, El Elyon, então está se referindo a essa palavra, esse vocábulo, a Deus. E Miguel quer dizer quem é como Deus. Então, Miguel quer dizer, traduzindo o significado da palavra Miguel, quem é como Deus. E o anjo Miguel, ele é mencionado no livro sagrado 4 vezes, em 4 ocasiões. O anjo Miguel, ele é referido, ele é o anjo. Nós vamos aqui trazer referências sobre o anjo Miguel e o anjo Gabriel. Vamos. Então, o anjo Miguel, nós vamos encontrar no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, do versículo 13 ao 21. Nós vamos ver a menção sobre o anjo Miguel. Essa passagem de Daniel, capítulo 10, do 13 ao 21, é aquela passagem conhecida pelos irmãos. Daniel, o profeta Daniel, Maria, ele vai orar ao Senhor por 21 dias. Daniel entra em oração 21 dias ao Senhor. E ele esperou a resposta do Senhor. E essa resposta é muito interessante. Essa resposta o Senhor mandou através do arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel recebeu a resposta de Deus às orações de Daniel e veio do céu para trazer uma resposta para Daniel. A resposta de oração dos 21 dias de oração de Daniel. E esse anjo, apesar de ser um arcanjo, a Bíblia ela não denomina o termo arcanjo para Gabriel, mas fica implícito nos textos que ele também era um arcanjo. E esse arcanjo, Elton Júnior, desce do céu com a resposta para Daniel. E a Bíblia vai dizer que quando Gabriel
vindo para dar resposta para Daniel, quando ele passa no principado da Pérsia. Daniel vai dizer que ele sofreu uma grande resistência. O anjo Gabriel, ele se deparou com um príncipe. Então, na hierarquia dos anjos caídos, há também a hierarquia dos príncipes, que são também arcanjos, mas são arcanjos que se rebelaram contra Deus e caíram, são anjos caídos, são demônios. E o texto vai dizer de Daniel que quando o anjo Gabriel vinha trazendo a mensagem, ele foi interceptado, ele foi bloqueado pela ação do príncipe da Pérsia. E ele volta ao céu, na velocidade comum aos anjos, volta ao céu e comunica ao anjo Miguel. E o anjo Miguel desce do céu, juntamente com o anjo Gabriel. Aí eles conseguiram ultrapassar o príncipe da Pérsia. E a resposta de oração, Mariana, chegou até Daniel. A resposta do Senhor chegou até Daniel. Isso, irmão, nos leva, nos aguça as nossas mentes a estudarmos mais a respeito desses seres angelicais que a todo momento estão interferindo, e eles de fato se metem entre aspas nas nossas vidas, se metem de forma a nos auxiliar, a nos ajudar. Outra referência em Daniel, no mesmo profeta que Daniel, capítulo 12, versículo 1, vai dizer que Miguel é o defensor da nação de Israel na grande tribulação. Quem vai defender Israel na grande tribulação? O anjo de guerra. Entendam que Miguel é um anjo de guerra, Gabriel é um anjo mensageiro. Por ele ser um anjo mensageiro, ele não ultrapassou o príncipe da Pérsia. E Miguel é anjo de guerra, anjo poderoso, tá? Então ele vai defender a nação de Israel durante o período da grande tribulação. No livro de Judas, que só tem um capítulo, no versículo 9, a palavra vai dizer o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, Satanás, mas disse: o Senhor o repreenda. Aqui, irmãos, é aquela passagem aonde Satanás reclama o corpo de Moisés, porque o corpo de Moisés não foi encontrado, não foi achado em lugar nenhum, e Satanás estava reclamando: onde está o corpo? Provavelmente, onde está o corpo de Moisés? Onde está? Ele estava interessado em achar o corpo de Moisés. Provavelmente, dizem os estudiosos, que o interesse principal de Satanás era que, uma vez sendo encontrado o corpo de Moisés, o povo israelita, o povo judeu, que se desviava constantemente dos caminhos do Senhor, pudesse fazer adoração ao corpo de Moisés. Provavelmente era essa a intenção de Lúcifer, de Satanás, quando contendeu com o anjo Miguel. E a passagem vai dizer, Judas 9, que Miguel, ele não contendeu, ele apenas disse: o Senhor o repreenda, Satanás. O poder da palavra, simplesmente ele usou a palavra para repreender o anjo caído, Satanás. Apocalipse capítulo 12, 7, também vai falar, é a quarta passagem bíblica referindo-se ao anjo Miguel. Apocalipse 12, 7 vai dizer: e houve batalha no céu. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A passagem muito conhecida, irmãos, por todos nós, Apocalipse 12, né? A mulher e o dragão. Então, ali registrando mais uma vez a presença do anjo Gabriel, do anjo Miguel. E vamos falar também um pouquinho, irmãos, sobre o segundo arcanjo.
Apenas esses dois são mencionados no texto sagrado: o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel, o que quer dizer, né, Gabriel? Poderoso de Deus. Poderoso de Deus é o significado da palavra Gabriel. Ele não é citado nas Escrituras como arcanjo, como falei há pouco, mas fica implícito que é um arcanjo. Toda a atribuição dada a ele é de um arcanjo, de um anjo poderoso, um anjo principal. Só que Gabriel, Elton Júnior, é um anjo mensageiro. Vamos já ver o porquê que ele é denominado na Bíblia com essa missão de mensageiro. Então ele não é um anjo de guerra. Provavelmente, quando nós aqui nos lembramos aqui no Espírito Santo, quando Israel foi cercado pelos exércitos do rei Senaqueribe. Israel foi cercada, Maria, de todos os lados pelo rei Senaqueribe. Cercou Israel para destruir, matar todo o povo e destruir, matar de fome, matar na espada. E a palavra vai dizer que veio um anjo do Senhor, apenas um anjo, portando a espada. E esse anjo, numa noite apenas, sozinho, matou 185 mil soldados do rei Senaqueribe. Irmãos, um anjo apenas, portando uma espada, matou 180, acabou, destroçou todo o exército do rei Senaqueribe. 185 homens, Marielle, amanheceram o dia mortos, caídos no chão, mortos à espada, pela ação de um anjo. Provavelmente Miguel foi esse anjo, porque era um anjo de guerra, um anjo poderoso, né? Então Daniel também vai mencionar também a respeito do anjo Gabriel. E em Daniel capítulo 8, versículo 16, Daniel ele tem a visão, e Gabriel vai explicar. Daniel teve a visão do carneiro e do bode, e Daniel precisava de uma explicação. Quem foi o anjo destinado para explicar para Daniel aquela visão? O anjo Gabriel. Também Daniel no capítulo 9, o anjo Gabriel vai explicar. Daniel teve a visão das 70 semanas, que seriam cumpridas sobre a nação, sobre o povo de Israel. E Gabriel vai explicar a Daniel o significado das 70 semanas, né? Também nós vamos ver as menções a respeito de Gabriel no papel dele de anjo mensageiro. Lucas 1,19. Lucas 1,19, Gabriel vai anunciar o nascimento de João. Nascimento de João o Batista. Quem vai anunciar para Zacarias que a sua esposa, que era estéril, idosa, que ela iria dar à luz a um filho chamado João, e que esse homem seria o precursor, seria aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Senhor. Então, quem anunciou para Zacarias foi exatamente o anjo Gabriel. Também em Lucas, capítulo 1, versículo 26, Gabriel vai anunciar a vinda de Jesus, o nascimento da Virgem, o nascimento virginal de Jesus através de Maria. Então, quem foi o anjo que anunciou? O anjo Gabriel. Mas também em Mateus 1,20, o mesmo anjo Gabriel vai trazer uma mensagem de Deus, uma mensagem do Senhor para José, e vai ordenar a José, sai dessa terra, sai da terra de Israel e vai para a terra do Egito, porque o rei mandará matar todos os primogênitos até 2 anos de idade. Quem ordenou José a sair e ir para o Egito? O anjo Gabriel. E o mesmo anjo Gabriel vai anunciar para José: José pode voltar, porque aquele que tentou matar o menino já é morto. Então o anjo Gabriel anuncia para José que ele já poderia voltar. E o mesmo anjo Gabriel, Elton Júnior, foi aquele que anunciou aos pastores, aos reis magos,
ele anunciou também a vinda do menino. A vinda do menino foi anunciada também pelo anjo Gabriel. E também provavelmente, o anjo Gabriel, Marielle, estava no jardim do Getsêmani, quando Jesus estava ali naquele momento de angústia, sabendo do que iria acontecer com ele naquela mesma noite, que ele seria traído com um beijo na face dado por Judas, o Iscariotes. Então, naquele momento de grande conflito em Jesus, quem estava ali para fortalecer Jesus? O anjo Gabriel. Mas também o mesmo anjo Gabriel, Elton Júnior, foi aquele que rolou quando Jesus foi morto, foi sepultado. Então a pedra que fechava aquele túmulo, jamais aquela pedra poderia ser tirada pelas mãos de um homem só. Quem foi que rolou a pedra para abrir o sepulcro? Quem foi? O anjo Gabriel estava ali, e foi ele que tirou aquela pedra do sepulcro. E veja, e nós podemos ver na Escritura Sagrada, que o anjo Gabriel está intimamente relacionado com o ministério de Jesus. Ele está intimamente relacionado com o ministério de Jesus. Quando Jesus foi levado pelo Espírito, foi levado até o deserto para jejuar ali, ele foi tentado por Satanás, e após Jesus vencer Satanás com a proclamação da palavra, apenas com a palavra vai dizer que ao final dos 40 dias de jejum de Jesus, ele teve fome, e o anjo do Senhor o serviu. Então, naquele momento, o anjo Gabriel serviu a Jesus, alimentou a Jesus no final daquele período de jejum. E também vamos ver o anjo Gabriel em Atos 10, capítulo 3. O anjo Gabriel aparece em sonho para Cornélio. Cornélio, os irmãos sabem, nessa passagem de Atos 10, era um homem piedoso, era um homem que de contínuo orava a Deus, e era um homem que dava esmola. Porém, todos nós sabemos, e a Escritura nos ensina, que era um homem que não era salvo ainda. Quantos Cornélio, Elton Júnior, existem por aí? Quantos que são piedosos, de contínuo oram a Deus e dão esmola? Existem centenas de Cornélios espalhados pela face da terra. Homens que, segundo a Escritura, não estavam salvos. Foi o anjo Gabriel que apareceu em sonho para Cornélio e disse que ele mandasse emissários até Pedro e trouxessem Pedro para a presença dele, para pregar Jesus. Só depois que Jesus foi pregado por Pedro a Cornélio é que o processo da salvação se concluiu na vida de Cornélio. Então estava ali o anjo Gabriel. E também o anjo Gabriel libertou Pedro da prisão. Atos 12, 7. As prisões foram abertas e Pedro saiu da prisão. Quem abriu os portões? O anjo Gabriel. Então, e o mesmo anjo Gabriel executou Herodes, quando Herodes blasfemou contra Deus. O anjo Gabriel executou, matou Herodes, que blasfemou, contra Deus. Então, meus irmãos, todo esse estudo tem por finalidade esse aprendizado. Nós cristãos precisamos aprender sobre a palavra. Nós não podemos ser analfabetos quando o assunto se relaciona com as Escrituras. Precisamos ter conhecimento. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo se perde. O Senhor Deus falando pela boca do profeta Oséias, porque os profetas tinham essa característica, eles eram boca de Deus. Quando Deus queria falar, falava pela boca dos próprios. Por isso que o texto sagrado vai dizer: assim os profetas vão falar, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, palavra do Senhor. Então Oséias vai dizer o quê? Deus falando pela boca dele: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. E nós temos, irmãos, que buscar o conhecimento da palavra, entender exatamente o papel desses seres tão especiais em toda a Escritura, inclusive nas nossas vidas. São anjos poderosos, Marielle, são anjos com papéis diferenciados, são anjos poderosos,
anjos que se deslocam a uma velocidade que só eles possuem. São anjos que podem portar uma espada e nos defender nas batalhas espirituais. Estão ali do nosso lado. Quando Lúcifer caiu, quando a soberba encheu o coração dele, ele quis ser igual ao Criador, igual a Deus. E quando ele caiu, a palavra vai dizer que a cauda dele, a cauda do dragão, arrastou a terça parte dos anjos. Irmãos, nós não sabemos, a Bíblia não vai nos dizer quantos anjos existem, mas são uma grande quantidade. A Bíblia vai dizer que eles são incontáveis. Eu aqui, se eu pudesse conjecturar aqui agora, e eu pensasse que em torno de 3 bilhões de anjos, só para nós termos uma noção matemática, digamos que existiam e existem 3 bilhões de anjos. Satanás, Lúcifer, na sua queda, arrastou com a sua cauda 1/3 dos anjos. Agora, esses anjos caídos, chamados de demônios, habitam o planeta Terra. A notícia boa para nós é que para cada anjo caído, existem 2 anjos do Senhor para nos defender. A cada demônio que nos cerca, a palavra diz que Satanás e seus demônios nos rodeiam. Eles estão ao nosso derredor, como leões, como leão, pronto para nos devorar. Irmãos, nós só não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus, porque Deus levanta o seu exército de anjos para nos proteger. O crente tem que ter essa noção, o crente tem que saber dessa proteção especial para aqueles que guardam a palavra, para aqueles que têm o temor do Senhor, para aqueles que amam e temem ao Senhor, que temos esse exército muito poderoso. E os anjos, irmãos, de fato, se metem na nossa vida quando somos filhos de Deus. A raça humana são criaturas de Deus, mas os salvos, os servos, os filhos de Deus, apenas aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, da regeneração, aqueles que foram nascidos do Espírito. Apenas esses, Márcio, que têm a proteção e a guarda do Espírito Santo. Então e também os anjos nos protegem. Quando certa passagem, Jesus ele vai dizer, Pedro, Satanás me pediu permissão para te cirandar. Satanás me pediu permissão para te peneirar. Então, os demônios, eles são bloqueados para não nos peneirar, para não nos destruir, não nos cirandar. São bloqueados pela ação dos anjos, dos poderosos anjos do Senhor. Então, meus amados, provavelmente o anjo que tocará a trombeta será o anjo Gabriel. A palavra vai dizer que ao som da trombeta, Jesus vai descer acima das nuvens para o arrebatamento da igreja. Provavelmente o anjo que vai tocar essa trombeta é o anjo Gabriel. Então, irmãos, eles têm muito poder, são seres poderosos. Irmãos, é um mundo que os nossos olhos não conseguem ver. Eu até diria que a invisibilidade deles é porque os nossos olhos não podem contemplar outra dimensão. Os anjos não habitam nessa dimensão. A primeira dimensão que nós vemos, a segunda dimensão, eles não são visíveis porque eles estão numa outra dimensão. Mas eles estão aqui, irmãos. Nesse momento o anjo do Senhor está nos guardando. Senão já teríamos sido peneirados, consumidos por Satanás e o seu exército de demônios. Então nós somos guardados dia e noite. A palavra vai dizer que não dormita aquele que te guarda. Deus usa, Marielle, exatamente os seus anjos. Você está dormindo, Deus está velando o seu sono através de um anjo. Está ali do lado da cama, com a sua espada, para impedir a ação dos demônios, para impedir a ação
de Satanás. Então, irmãos, nós devemos, nesse final desse estudo, nós devemos nos lembrar quando orarmos ao Senhor, de agradecermos a Deus, agradecermos ao Pai por tão grande livramento que Ele nos dá a cada instante, a cada momento, a cada investida, a cada seta. O salmista Davi vai dizer que Deus nos livra da seta que voa de dia, da peste perniciosa. Então Ele nos dá livramento, e Deus usa o seu exército de anjos que estão lá postos, e precisa apenas da nossa oração, da nossa súplica, do nosso clamor ao nosso Deus, pastor J. Abreu, para que esses anjos desçam do céu e nos guardem. Então, amados, que nós possamos, a partir de hoje, termos essa consciência, esse conhecimento do poder dos anjos, que eles estão ao nosso dispor, ao nosso serviço. Que esta palavra possa nos enriquecer de conhecimento, possa nos encher de graça, possa nos encher de alegria, porque o inimigo está ao nosso derredor, nos cercando, mas o anjo do Senhor está ao nosso derredor, nos livrando poderosamente, está livrando a nós, as nossas famílias, toda a nossa parentela. E devemos orar, Elton Júnior, dessa maneira, para que o Senhor dê ordens, porque eles obedecem a ordem do Pai, a ordem de Jesus e a ordem do Senhor Espírito Santo. Devemos permanentemente pedir que o Senhor dê ordens a esses anjos, a nosso respeito, pastor J. Abreu, e encerrando, que o Senhor Deus nos encha desse conhecimento, nos encha dessa ciência tão grandiosa que é conhecer a respeito do papel, da função desses anjos na nossa vida. Eu agradeço a Deus o Pai nesse momento, eu agradeço a Deus o Filho Jesus, eu agradeço ao Deus o Senhor o Espírito Santo por tão rica oportunidade que Ele nos deu neste momento para aprendermos mais ainda sobre as Escrituras. Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Glória ao Pai, glória ao Filho Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, amém e amém.